Estamos em guerra, e o nosso adversário quer nos destruir, mas o Senhor disponibilizou armas para vencermos os ataques do diabo, que é o nosso adversário. Sabemos que só podemos ser vitoriosos através das armas que o Senhor Jesus disponibilizou para que pudéssemos andar em novidade de vida. Você já se perguntou por que muitas vezes tem vivido aquém daquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário? Por muito tempo andei através das minhas próprias forças, onde me senti um derrotado. Na maioria das vezes nem conseguia levantar a minha cabeça. Queria ser um vencedor, mas não sabia como, pois aquilo que eu lia nas Escrituras que Deus tinha feito por mim não era realidade no meu dia a dia. Você que está lendo agora este livro, saiba que não é um mero acaso, mas foi um encontro marcado por Deus para que Ele pudesse falar coisas específicas com você. Quero te convidar, antes de qualquer coisa, a fazer uma breve oração, aonde você vai se colocar agora disponível para ouvir a voz dele em seu coração. Fale agora mesmo ao Senhor. Quero sugerir uma oração, se for expressão da sua vontade. Você pode usá-la como modelo. Senhor Jesus, eu quero me abrir para ouvir a tua voz neste momento. Enquanto leio este livro, abra o meu coração para ouvir a tua vontade para a minha vida. Estou disposto a mudar, se for preciso, os meus conceitos, a minha vida e a minha visão, para alinhar a minha mente e os meus pensamentos ao teu coração. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo me levou a escrever sobre estas armas que o Senhor disponibilizou ao seu povo, porque tenho visto em nossos dias cristãos viverem uma vida medíocre e apática, enquanto a vontade de Deus para suas vidas é maravilhosa, perdendo seu tempo com artimanhas malignas que foram colocadas para desviar do verdadeiro alvo das nossas vidas. Você já se viu perdido sem saber para onde correr? Pois bem, por vários momentos da minha vida me vi assim, totalmente perdido, como num lugar onde, por mais que eu tentasse, não via nenhuma luz no fim do túnel. Eu creio que você, enquanto lê essas primeiras linhas, pode estar se identificando com essa verdade. E quantas vezes nos perguntamos por que algumas coisas são tão difíceis para nós, e para outras pessoas parecem ser tão fáceis e sem complicações. Espero que este livro possa realmente te abençoar, falando a você diretamente, dando princípios bíblicos para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você, sonhou com você. Capítulo 1. As armas de Deus estão disponíveis. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus, para a destruição das fortalezas. Sem estas armas é impossível. Estamos firmes contra o ataque do diabo, e é por isso que somos atingidos. Sabe aquela tristeza sem motivo que você sente, ou aquele desânimo que vem tão forte em sua vida, que você tem vontade de achar um buraco e se atirar dentro dele e nunca mais sair? Isso é um sinal claro que você não tem utilizado as armas de Deus para sua vida, pois os sentimentos podem vir até você, mas quando você se deixa dominar por eles, é um sinal claro de que suas armas não estão sendo utilizadas. É evidente que passamos por situações difíceis, mas como passamos por elas é que determina quem somos e como estamos usando as armas que foram destinadas para que pudéssemos resistir ao diabo. Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante de seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu outros. Deus não vai perguntar qual foi o título do cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou o seu trabalho com o melhor de suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar para quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger seus direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou seus vizinhos. E eu me pergunto, que tipo de respostas terei para dar? Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Existem fortalezas em sua vida que precisam ser confrontadas, que precisam ser desafiadas através do nome de Jesus. Saia da passividade de viver uma vida miserável e medíocre. O diabo tem prazer em te ver no chão. Ele quer te ver debaixo de uma ponte sem nada e sem ninguém. Sabe, se você tem filhos pode entender melhor isto que vou dizer.
Creio que não existe ser humano comum que tenha prazer em ver seu filho sofrendo ou passando por uma queda ou se machucando. Certa vez minha filha teve um problema onde tinha muita dor para fazer xixi, sentia muita dor e chorava, olhando para mim, pedindo para que de alguma forma eu ajudasse com aquela dor que estava sentindo. Foi horrível não poder fazer nada, queria que fosse em mim, tinha vontade de chorar só de ver o sofrimento dela. Eu sendo homem senti isso, imagine o que Deus sente te vendo sofrer. Ele não tem nenhum prazer nisso, em ver você vivendo uma vida de sofrimento e dor. Pode existir em nossa vida fortalezas do diabo, construídas para impedir que a bênção de Deus seja completa em nossas vidas. E essas fortalezas são fruto de um projeto bem elaborado do diabo, para nos prender em suas teias do inferno. Sabe quando patinamos em determinadas áreas de nossa vida, amarras que não nos deixam caminhar, forças espirituais invisíveis que se levantam contra nossas vidas. O inferno não gosta de perder aquilo que conquistou, às vezes por gerações, famílias que vivem presas em um espírito de enfermidade, de loucura, de casamentos destruídos entre muitas outras coisas. 3 animais, um pato, um alce e um passarinho estavam na floresta à beira de um rio conversando sobre o que fariam, caso surgisse de repente um leão do meio da mata. O alce exclamou: "Ora, eu posso correr e me esconder de modo que o leão não me pegará." Já o passarinho disse: "Eu posso simplesmente bater asas e voar para o alto de uma árvore estando assim a salvo." O pato olhou para os dois e falou com ar de deboche: "O leão nunca me pegará. Eu posso tanto voar, como nadar para o meio do rio ou correr. Não há motivo para preocupação." Imediatamente após isso, eis que surge como do nada o leão. Ocorre aquele alvoroço na floresta. O temido rei das selvas saía para escolher sua presa. O alce sem demora correu o máximo que suas pernas aguentaram em direção oposta e se salvou. O passarinho, privilegiado pela habilidade de voar, conseguiu escapar para o alto de uma árvore. O pato, que antes se mostrara tão confiante, ficou pensando: "Bem, eu posso voar, correr ou nadar. O que será que eu faço?" A demora foi tanta em tomar uma decisão que o leão veio e o comeu. Satanás é descrito na Bíblia como um leão que ruge procurando a quem devorar. Ele se ajusta bem ao leão na ilustração. Os animais são comparáveis às pessoas em geral e suas respectivas reações face ao perigo. O ponto em questão é o seguinte: vivemos no linear da substituição desse sistema do mundo pelo sistema de Deus, e por isso Satanás tenta de todas as formas quebrantar a nossa integridade. É imperativo que tomemos uma decisão já. Muitos adiam na mente e no coração, relutam em decidir se continuam no mundo do qual Satanás é governante ou se fogem para a segurança de Deus. É digno de nota que o pato sabia o que deveria fazer, mas ele foi pego pelo leão porque demorou a agir. Muitos também sabem o que devem fazer, pois absorveram conhecimento bíblico para dedicar sua vida a Deus, no entanto não o fazem. Existe uma guerra enquanto você está lendo agora, pois este livro fornece a você ferramentas para poder se libertar destas fortalezas do inferno em sua vida. Quero deixar claro que creio no poder do sangue de Jesus, e o diabo também crê, o inferno inteiro crê, mas não podemos deixar de crer também que estamos numa grande batalha por nossas próprias vidas, pela nossa família, pelo nosso ministério e por tantas outras coisas que são importantes para nós. Às vezes, nós achamos de uma forma mística que palavras sem nenhum tipo de compromisso podem mudar a nossa vida. Ela tem validade. A palavra de Deus diz que quando mandamos as entidades malignas da nossa vida vão embora, mas um tempo depois elas voltam e junto com elas mais 7 outros espíritos piores, e se encontram a casa vazia. O segundo estado fica pior do que o primeiro. Este é um princípio muito forte que temos que entender, pois muitas vezes acreditamos em encantamentos cristãos, sem dar conta que as palavras precisam expressar uma atitude em nosso coração, de arrependimento e mudança de atitudes. Se mandamos embora da nossa vida certa fortaleza e continuamos agindo da mesma forma que agimos antes, por exemplo, ofendendo as pessoas no trânsito, brigando com a esposa, tendo contato com coisas pornográficas, essa fortaleza foi desalojada temporariamente, mas ela vai voltar porque não houve uma mudança em nosso caráter. Isso é o que eu quero abordar neste livro. Apenas com uma mudança de vida podemos estar livres das fortalezas do inferno contra nossas vidas. Quando deixamos de ter atitudes através de um arrependimento genuíno com gestos pertinentes, ali as fortalezas não terão mais acesso à nossa alma e nossa vida. Certo dia, enquanto brincava com um vaso muito valioso, um garotinho colocou a mão dentro dele e não conseguiu tirá-la. Seu pai tentou ajudá-lo, mas não teve êxito.
Eles já estavam pensando em quebrar o vaso quando o pai disse: "Vamos, meu filho, faça mais uma tentativa. Abra a mão, estique os dedos da maneira como estou fazendo e puxe com força." Para sua surpresa, o garoto disse: "Não posso, papai. Se eu esticar os dedos, minha moeda vai cair dentro do vaso." Sorria, se você quiser. Pois quase todos nós somos iguais a esse garoto, tão apegados às pequenas coisas do mundo que não podemos aceitar a libertação. Peço que você solte aquela pequena moeda que está dentro de seu coração. Renda-se. Solte-a e permita que Deus conduza a sua vida. Muitas vezes achamos que vamos solucionar nossos problemas através dos nossos próprios esforços, com nossa capacidade pessoal ou através de armas naturais ou artifícios humanos. Mas sem as armas espirituais ficamos expostos a ciladas malignas e toda sorte de ataques contra a nossa vida. Gostaria de compartilhar com você nossas armas espirituais e como usá-las, pois Jesus as conquistou na cruz do Calvário. Agora pegue todo o seu argumento humano e coloque de lado. Para poder entender o mundo espiritual, você necessita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quero declarar que sofismas que têm prendido sua vida a uma rotina de derrotas, cairá por terra. Você é um soldado de Cristo Jesus e Ele quer te equipar com armas que vão saquear o inferno e restituir sobre a sua vida um modelo abundante de vida. 13 Capítulo 2 Cinto da Verdade. Área de atuação, emoções, identificada em sua vida por uma sinceridade genuína e sem falsidade. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira arma que Deus te deu para combater as fortalezas do inferno é a verdade, também conhecido pelo caminho mais difícil, pois a verdade nos protege em nossas emoções. Este é um lugar muito sensível que o diabo geralmente tem feito muitos estragos. Vemos muitos machucados em suas emoções que passam por muitas curas emocionais, seminários específicos, por encontros cheios do poder e do amor de Deus, e mesmo assim continuam a ter problemas em suas emoções. Por muito tempo me perguntava por que disto, e num dia onde estava buscando a Deus e a sua face, o Senhor me respondeu que muitas vidas são libertas, mas porque não usam desta arma, o diabo vem novamente e encontra a casa vazia e retoma aquilo que ele julga ser seu. A verdade sempre implica em transparência e esse preço muitos não querem pagar. A verdade é que ter honestidade é deixar que as pessoas saibam realmente aquilo que você pensa delas. Isso não significa usar de palavras que machuquem os outros, ou acertos carnais, onde somente jogamos na cara das outras pessoas todo o nosso veneno e rancor. Mas transparência é fazer com que as pessoas em que confiamos possam nos ver realmente como somos. Que arma poderosa é a verdade! Ela liquida a acusação do diabo, ela tira da mão dessas fortalezas a sua arma mais mortal, que é a acusação. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Esse versículo está dizendo de luz, de verdade, de transparência e de veracidade. Andar na luz é não esconder nada através da mentira em nossa vida. É termos a verdade como referencial de nossas palavras. Fazendo uma exegese, vemos que a conclusão do texto: "E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Isso quer dizer que para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado é necessária que a verdade seja estabelecida. Não estou dizendo de perdão dos pecados e sim de purificação. Purificar quer dizer tirar toda a mistura que não faz parte da essência. Quando confessamos nossos pecados a Deus somos perdoados, mas somente quando somos transparentes é que somos purificados. Pois a verdade é o padrão do caráter de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder. Quando havia apenas a verdade, eles não precisavam se esconder. Jesus é a verdade, nele não há espaço para a mentira ou a dissimulação. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa emoção é um campo de batalha, onde o diabo coloca a maioria de suas fortalezas, onde ele chega a construir verdadeiros castelos de mágoa e rancor, de rebeldia, de inveja e ciúmes, de rejeição, entre muitas outras doenças emocionais e espirituais. Use da arma que Jesus te deu. Fale a verdade sempre, mesmo que ela mostre quem você realmente é. Não mais esconda de Deus e das pessoas através de desculpas aquilo que você realmente é. Vejo muitas pessoas se escondendo nas desculpas, como: não tenho tempo para orar ou ler a palavra de Deus. Diga a verdade: quem não tem tempo para Deus é porque realmente não ama de verdade. Quem não tem tempo para buscar o perdido é porque está se envolvendo nas suas próprias vontades e deixou de lado o reino de Deus. A verdade dói porque expõe quem realmente somos.
A verdade liberta porque tira das mãos do diabo a possibilidade de continuar nos enganando e empurrando debaixo do tapete aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas. Conta-se que por volta do ano 250 AC na China antiga, um príncipe da região norte do país, estava às vésperas de ser coroado imperador, mas de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar a casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração, e indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá?" "Estarão presentes todas as mais belas ricas moças da corte." "Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, e finalmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de 6 meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos etc. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio, nada a ter hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o momento esperado e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Que essa história nos sirva de lição e, independente de tudo e todas as situações vergonhosas que nos 19 rodeiam, possamos ser luz para aqueles que nos cercam. As suas emoções talvez estejam machucadas e ninguém pode te ajudar senão você mesmo, através da verdade de uma entrega verdadeira a Deus. Muitas vezes você fica julgando sobre os outros a culpa de como você é, dizendo que foi por causa de uma decepção que você se tornou alguém amargo. Isso é mentira, pois você é aquilo que se deixa ser. Pare de mentir para você mesmo, pois se você quiser de verdade, você pode se libertar de toda a fortaleza que foi construída, talvez por muitos anos, em suas emoções. A arma que Jesus te deu é a verdade. Destrua na sua vida tudo aquilo que foi construído através da mentira. Uma das maiores fortalezas do diabo em nossas vidas é o cinto da mentira que nos leva à prisão das emoções. Se você tem alguma mentira em sua vida, então cuidado, pois existe uma ferida que o diabo pode usar contra você.
A fortaleza da mentira é uma das maiores fortalezas que podemos ter em nossas vidas, pois potencializa o diabo a usar dessa arma mortífera para machucar você e te prender em situações terríveis, te levando à morte e espiritualismo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Não existe mentirinha ou mentirão. Existe mentira e é pecado, pois ofende a Deus. Quando estamos aprisionados por essa arma do diabo é muito difícil sair, pois nossa alma vai se levantar contra, dizendo para você deixar pra lá. Sei que nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando com você de fortalezas que você precisa abandonar e se arrepender diante de Deus. Você não foi criado para ser um mentiroso e sim para ser homens de honra que digam a verdade mesmo que a verdade custe um preço. Vos pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira fala do lhe próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Como é fácil estarmos presos com pequenas mentiras, como por exemplo, desculpas porque chegamos atrasados a algum compromisso e dizemos que foi por isso ou aquilo, mas realmente estamos falando a verdade. Pois se não é verdade é mentira. E se é mentira estamos abrindo mão de uma proteção importantíssima dentro da nossa armadura. Expomos-nos a sermos atingidos por coisas tão pequenas, não é mesmo? É necessário coragem e ousadia em cingir nossa vida com o cinto da verdade e deixarmos de ser machucados na guerra do dia a dia contra as fortalezas do inferno contra nós. Capítulo 3 Couraça da Justiça. Área de atuação. Coração identificado em sua vida por uma atitude de humildade e quebrantamento. Ponto e vestida a couraça da justiça. O lugar mais alto para se estar é aos pés de Jesus. E diante dessa ótica podemos dizer que o quebrantamento diante de Deus é uma arma poderosa capaz de desalojar fortalezas do diabo dentro do nosso coração, pois quando temos um coração de pedra isso impede que possamos estar próximos de Deus, pois ele resiste aos soberbos. Quando Sammy Morris, um rapaz africano, foi para a América estudar na Universidade Taylor, não pediu o melhor quarto do dormitório. Em vez disso, quando o reitor Tadeu Serreade perguntou-lhe que quarto preferia, Sammy respondeu: se houver um quarto que ninguém quer, fico com ele. Comentando esse fato, o reitor disse: em minha experiência como professor, tive a oportunidade de designar quartos para mais de 1000 alunos. Muitos deles eram moças e rapazes nobres e cristãos, mas Sammy Morris foi o único que disse: se houver um quarto que ninguém quer, fico com ele. Frequentemente acontece isto. Quando uma pessoa deixa de lado seus próprios interesses e humildemente se preocupa em ajudar os outros, ela chama a atenção dos seus semelhantes e é honrada por eles. Por quê? Bem, aparentemente admiramos a humildade nos outros. Você sabe por que o mar é tão grande? Porque ele teve a humildade de se colocar abaixo de todos os rios. Essa proteção só é adquirida quando deixamos nossa vontade pessoal, nossos sonhos e nossos ideais se misturarem tanto com a vontade de Deus que não sabemos onde começa um e termina outro. Outra forma de manifestar orgulho em nossa vida é a dificuldade em se deixar quebrantar diante de Deus, dificuldade em sentir a atuação de Deus ao seu redor. Deus se move, mas muitas pessoas ficam apáticas e se perguntam por que isso não as toca. Sabe, o Evangelho precisa atingir o coração e nosso argumento humano tem a tendência de tentar humanizar Deus e a sua maneira espontânea de se manifestar. Fico abismado quando vejo pessoas com o coração endurecido, pois diante de um jogo de futebol gritam, ficam felizes com o gol, comemoram e pulam com seu time do coração, mas quando é para Deus, por causa de um coração duro não conseguem ter emoções. Eles simplesmente vivem um evangelho natural sem nenhum tipo de demonstração de afeto por Deus. Quando nos quebrantamos diante do Senhor, tiramos do diabo sua força de ter nosso coração em suas mãos, pois abrimos nossos ouvidos para saber e entender a vontade de Deus para nossas vidas. É interessante como as pessoas têm pressa de sair da presença de Deus, mas gastam horas vendo um jogo de futebol, passam horas de suas vidas assistindo a programas na televisão. O mundo está acostumado a ver pessoas ficarem 15 horas por dia dentro de bingos, conversas com amigos, então são horas e mais horas. Não é interessante que pessoas têm pressa quando se fala do amor de Deus, ficam cansadas no meio do louvor e se sentam. A palavra do pastor então é terrível, parece que nunca vai acabar. Isso é sinal de falta de quebrantamento. Você pode estar próximo de Deus, sem estar com Ele. Eu posso andar próximo do mar sem estar nadando nele. O quebrantamento é quando mergulhamos num momento tão maravilhoso,
que são incomparáveis, quando deixamos nossa capacidade pessoal, nossos pensamentos serem cativos de Deus e nos embebedamos do seu espírito. A arma do diabo contra a sua vida tem nome e se chama couraça de orgulho e soberba, que é demonstrada através de um coração duro. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos. História do coelho e do cachorro. Eram dois vizinhos. Um deles comprou um coelho para os filhos. Os filhos do outro vizinho também quiseram um animal de estimação. O homem comprou um filhote de pastor alemão. Conversa entre os dois vizinhos: ele vai comer o meu coelho. De jeito nenhum. O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar amizade. E parece que o dono do cão tinha razão. Juntos cresceram e se tornaram amigos. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças, felizes com os dois animais. Eis que o dono do coelho foi viajar com a família e o coelho ficou sozinho. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando, de repente, entra o pastor alemão com o coelho entre os dentes, imundo, sujo de terra, morto. Quase mataram o cachorro de tanto bater. O cão levou uma surra. Dizia o homem: o vizinho estava certo, e agora? Só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro, coitado, chorando lá fora, lambendo seus ferimentos. Já pensaram como vão ficar as crianças? Não se sabe exatamente quem teve a ideia, mas parecia infalível. Vamos lavar o coelho, deixá-lo limpinho. Depois a gente seca com o secador e colocamos na sua casinha. E assim fizeram. Até perfume colocaram no animalzinho. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. Logo depois ouve os vizinhos chegarem. Notam os gritos das crianças. Descobriram. Não passaram 5 minutos e o dono do coelho veio bater a porta, assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. O que tem o coelho? Morreu? Morreu? Ainda hoje à tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta? Foi ponto antes de viajarmos. As crianças o enterraram no fundo do quintal e agora reapareceu. A história termina aqui. O que aconteceu depois não importa. Mas o grande personagem desta história é o cachorro. E mede no coitado, desde sexta-feira procurando em vão pelo seu amigo de infância. Depois de muito farejar, descobre o corpo morto e enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, desenterra o amigo e vai mostrar para seus donos, imaginando o que fazer para ressuscitá-lo. E o ser humano continua julgando os outros. A lição que podemos tirar dessa história é que o homem tem a tendência de julgar os fatos sem antes verificar o que de fato aconteceu. Quantas vezes tiramos conclusões erradas das situações e nos achamos donos da verdade? Histórias como estas são para pensarmos bem nas atitudes que tomamos por causa de nosso orgulho. O pecado do orgulho é o mais difícil em diagnosticar em nossa vida. É quase imperceptível. Você já ouviu alguém dizer que é orgulhoso? O que temos dificuldade em entender que o orgulho entrou em nosso coração porque ele impede que ouçamos a voz de Deus, pois ele resiste aos soberbos. Essa arma do diabo tem a capacidade de impedir que nosso coração seja atingido com o amor e a presença de Deus. Impede que ouçamos a voz do Espírito Santo. A voz do verdadeiro pastor. Um viajante que percorreu a Síria observou 3 pastores de ovelhas que justamente estavam dando que beber a seus rebanhos junto a um poço. Os 3 rebanhos estavam todos misturados. Um estranho poderia pensar que se tratava de um rebanho só. Logo se levantou da beira do poço um dos 3 pastores e chamou: Menha, Menha, vem comigo, em árabe. Imediatamente umas 30 ovelhas se separaram do grupo todo e seguiram a seu proprietário morro acima. Também o segundo pastor afastou-se um pouco e exclamou seu Menha, Menha, e seguiu com seu rebanho. Admirado, o estrangeiro perguntou ao pastor que ainda tinha ficado: suas ovelhas me seguiriam se eu as chamasse? Por que você não experimenta? Respondeu ele: nem mesmo se eu usasse sua capa e seu cajado. Sem nada dizer, o sírio ofereceu a seu visitante sua capa, o cajado e o turbante e ficou observando, com um sorriso nos lábios, como o estranho clamava seu Menha, Mená. As ovelhas chegaram a apontar as orelhas, algumas até olharam para ele meio desconfiadas, mas não se moveram do lugar. Elas jamais seguiriam a qualquer outro? Só a você? Perguntou o estrangeiro. Sim, elas conhecem a minha voz. Que coisa tremenda! Aqueles que são do Senhor,
reconhecem a sua voz. Amados, a voz de Deus é inconfundível. Ela nos traz segurança, ela nos conduz, nos mostra a direção a seguir. A voz de Deus faz aquietar o nosso coração, faz cessar as guerras interiores. Como é bom ouvir ao Senhor. Que nesse dia você ouça a voz do Senhor, aquieta o teu coração, o Senhor quer falar contigo. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe, o diabo teme que você ouça a voz de Deus, pois ele sabe que isto implica na quebra de suas fortalezas em sua vida e para isso ele tenta de todos os modos endurecer seu coração para que você não ouça a voz do bom pastor Jesus que se entregou por você. Capítulo 4 Sandálias do Evangelho da Paz. Área de atuação: relacionamentos pessoais identificado em sua vida pelo perdão e brandura. Calçando os pés com a preparação. Na preparação do Evangelho da Paz, a proteção para nossos pés é nossa capacidade de perdoar. O perdão é uma poderosa arma contra a fortaleza da amargura. O diabo quer machucar os seus pés para que você não possa alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Enquanto você não liberar perdão, vai ficar preso em várias áreas de sua vida, pois haverá uma fortaleza de Satanás prendendo a sua vida e machucando seus pés para que você não ande para frente com os projetos de Deus em sua vida. A arma do diabo contra você é ferir seus pés com mágoa e ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra branda suscita a ira. Sabemos que o aspecto da amargura, falta de perdão e a rispidez de nossas palavras são as armas mais usadas por Satanás em nossas igrejas. Infelizmente existem muitos membros que vivem uma vida miserável por nunca terem experimentado uma libertação completa nessa área. A falta de perdão e o ressentimento nos levam a perder a oportunidade de viver uma vida completa e feliz. Existe um princípio muito importante no reino de Deus sobre o perdão, pois a falta dele abre espaço para o diabo ganhar vantagem sobre nós. O perdão faz parte do caráter de Deus. Sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai. Misericórdia é quando a pessoa não merece o perdão e mesmo assim perdoamos. Conta-se a história de um soldado que desertou seus companheiros no campo de batalha levando-os a serem todos mortos. Sua pena foi de morte dada pelo comandante do exército. Sua mãe, ouvindo isto, procurou o comandante e pediu por misericórdia, e este indignado respondeu dizendo que por causa dele muitos morreram e ele não merecia o perdão. Sua mãe respondeu que era por isso mesmo que ela clamara por misericórdia. Perdão não é esquecimento, pois quando tentamos esquecer, descobrimos que não conseguimos. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei, mas perdão é uma escolha, um ato da vontade e não um sentimento. Já que perdoar é algo que Deus requer daquele que é nascido de novo, Ele vai nos dar todas as condições para praticá-lo. Perdoar é difícil porque choca com o nosso conceito de justiça. Existe dentro de nós um forte senso de vingança por termos sofrido. Quando você não consegue emitir o perdão, você fica amarrado na sua vida em todas as áreas. Amargura e vingança é o veneno que tomamos achando que é para os outros. Quem vai sofrer quando não perdoa é você. Quem está sendo prejudicado é você mesmo. Você não perdoa as pessoas pelo bem-estar delas e sim para o seu próprio. Talvez você pense, você não faz ideia quanto essa pessoa me machucou. Perdoar é um assunto entre você e Deus. Você perdoa para poder ficar livre. Perdoar é decidir não usar tais informações contra os que ofenderam você. Certa vez, quando eu tinha uma empresa que com muito custo construí por confiar em uma pessoa que se dizia cristã, que ia à igreja, parecia ser uma pessoa séria e verdadeira, mas que me roubou a empresa toda. Eu e minha esposa tivemos que começar do zero, sem ter nada. Perdemos da noite para o dia tudo que tínhamos construído porque alguém nos enganou. Foi terrível. Achávamos que poderíamos aguentar tamanha decepção, mas decidi entregar tudo a Deus, e orei por aquela pessoa dizendo a Deus o que eu estava sentindo, como estava doendo aquela traição, mesmo sentindo vontade de resolver do meu jeito as coisas. Entreguei no altar de Deus, não parei de sofrer e nem de lembrar aquela situação, tinha pesadelos com aquilo, mas foi uma decisão. Abençoei aquela pessoa e orei para que ele se arrependesse daquilo que tinha feito. Depois que eu perdoei, não foi instantânea a benção de Deus. Demorei alguns meses até ver a benção. Tinha dias que sentava e chorava sem ver uma luz no fim do túnel, mas lembrava que tinha decidido abençoá-lo. Fiquei firme. Ele teve a cara de pau de me mandar uma Bíblia de presente. O diabo sabe nos provocar.
Demorou alguns meses, ficávamos sem ver nenhum cliente por meses, mas de uma hora para outra, depois de 8 meses, as coisas mudaram. As pessoas começaram a vir, não sabemos de onde, mas algo aconteceu. Creio que fomos provados nesse momento. Um ano depois do acontecido, tínhamos uma empresa 3 vezes maior que aquela que foi roubada, e nunca mais nós vimos aquele que tinha nos roubado os SUS, sendo um instrumento do diabo em nossa vida. A armadilha do diabo era nos fazer perder a benção, ficando presos em mágoas e rancores que só nos levariam à desgraça e sermos cativos dessa artimanha do diabo. Por isso o perdão tem alto custo. Sua escolha é decidir se vai viver com amargura e rancor por não perdoar, ou se prefere viver com a liberdade que o perdão oferece. Esta é uma história verídica, a história do campo de abacaxis. Aconteceu na Nova Guiné. Ela durou 7 anos. É uma ilustração profunda de um princípio bíblico básico aplicado. Ao ler este relato original, você descobrirá que ele é um exemplo clássico do tipo de lutas que cada um de nós enfrenta até que aprenda a ser brando de coração. Minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns já os haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Busquei então mais de 100 mudas de uma outra missão. Contratei um homem da aldeia, e ele plantou todas as mudas. Eu paguei pelo serviço prestado e durante dias ele trabalhou. Precisei ter muita paciência até que as pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem abacaxis. Demorou uns 3 anos. Lá no meio da selva, você às vezes tem saudades de comer frutas. Não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. E finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir abacaxis que davam água na boca, e só estávamos esperando o Natal chegar, porque é nesta época que eles ficam maduros. No dia de Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé, mas tivemos uma surpresa desagradável. Não conseguimos colher nenhum só abacaxi, os nativos haviam roubado todos. Eles os roubavam antes de ficarem maduros. É costume deles roubar antes que as frutas amadureçam e assim o dono não as possa colher. E aqui estou eu, um missionário, ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não devem ficar com raiva, vocês todos sabem disto, mas fiquei e eu disse a eles: rapazes, eu esperei 3 anos por estes abacaxis, não consegui colher um único deles. Agora outros estão amadurecendo. Se desaparecer mais um só destes abacaxis, fecharei a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando tentando ajudá-los, cuidando de seus doentes e salvando as vidas de suas crianças. Novamente, os abacaxis ficaram maduros e um por um foi roubado. Então achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizessem comigo o que queriam. Mas a verdadeira razão não era esta. Eu era uma pessoa muito egoísta, que queria comer abacaxis. Fechei a clínica. As crianças começaram a adoecer, não podiam evitar, a vida era bastante difícil naquela região. Vinham pessoas com gripe, tossindo e pedindo remédio. E nós dizíamos: não. Lembre-se que vocês roubaram nossos abacaxis. Não fui eu. Eles respondiam: fomos outros que fizeram isso. E continuaram tossindo e pedindo. Não conseguimos manter mais a nossa posição. Reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram roubando nossos abacaxis. Fiquei novamente louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém eles compravam fósforos, sal, anzóis, etc. Antes eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas. Comuniquei minha decisão: vou fechar o armazém, vocês roubaram mais abacaxis. Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar: vamos nos mudar daqui porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para nossas casas na selva. E se mudaram. E ali estava eu, sentado comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia, sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia. Falei com minha esposa: podemos comer abacaxis nos Estados Unidos, se é só o que temos para fazer. Um dos nativos passou por ali, e eu lhe pedi para avisar que na segunda-feira abriria novamente o armazém. Pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus! Deve haver um jeito que posso fazer. Chegou o tempo de minha licença e eu aproveitei para ir em curso intensivo para jovens. Lá ouvi que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que se você der você terá,
Se quiser guardar para si, perderá tudo. Dê todas as suas coisas a Deus e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Este é um princípio básico. Pensei o seguinte, amigo, você não tem nada a perder. Vou entregar o caso dos abacaxis a Deus. Eu sabia que não era fácil fazer um sacrifício. Sacrificar significa você entregar algo que você gosta muito, mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, saí para a plantação, à noite e orei, Pai, o Senhor está vendo estes pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos. Fiz tudo errado, estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro, e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, não tem problema. Assim, eu dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando-os como de costume. Pensei com meus botões, Deus não pôde controlá-los. Então um dia, eles vieram falar comigo, o Senhor se tornou cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer, escute aqui, eu sou cristão já há 20 anos. Mas em vez disso eu perguntei, por que vocês estão perguntando isso? Porque o Senhor não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis? Eles responderam. Isso me abriu os olhos. Então eu disse, eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, e sempre exigi os meus direitos e eles sabiam disso. Depois de algum tempo alguém perguntou, por que o Senhor não fica mais com raiva? Eu passei a plantação adiante, respondi, ela não pertence mais a mim, por isso vocês não estão mais roubando os meus abacaxis e eu não tenho motivos para ficar com raiva. Um deles arriscando perguntou, para quem o Senhor deu plantação? Dei a plantação para Deus. A Deus? Exclamaram todos. E ele não tem abacaxis onde mora. Eu não sei se ele tem ou não abacaxis onde mora, respondi eu simplesmente lhe dei os abacaxis. Eles voltaram para a aldeia e disseram para todos, vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? Tu os deu a Deus. E começaram a pensar sobre o assunto. E combinaram entre si, seus abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham medo de Deus. Os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar, seus abacaxis estão maduros. Senhor, estamos comendo seus abacaxis, muito obrigado por me dar alguns. Durante todos os anos em que estive com os nativos, eles estiveram me observando, e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam. E, quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos. O princípio da entrega a Deus estava funcionando realmente. Eu quase não acreditei. Mais tarde, passei a entregar outras coisas para Deus, extraído do livro A Verdadeira Felicidade, Jaime Kemp, editora Cepal. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, como fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fomos chamados por Deus para uma vida de paz e perdão e não para uma guerra permanente em nossa casa, no nosso serviço, na nossa vida por inteiro. Você precisa reconhecer a ferida ou mágoa, e o perdão precisa partir do ponto mais profundo do seu coração. Permita que Deus traga essa dor à tona, para ser tratada. A cura virá, Deus promete. Ele é o maior interessado na sua cura e libertação. Não espere para perdoar quando você sentir desejo de fazê-lo. Se você ficar esperando, a vontade nunca chegará. Os sentimentos necessitam de tempo para sarar depois que pela fé você escolher perdoar. Limpe seu coração completamente. Ao orar, Deus trará à sua lembrança o nome de pessoas e de experiências pelas quais você foi injustiçado, das quais você havia se esquecido completamente. Ainda que seja dolorido, não impeça que Deus traga essas situações à sua mente. Lembre-se de que tudo que Ele está fazendo é para o seu próprio bem. Há muito tempo atrás, uma menina chinesa chamada Maria se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes e Maria foi se irritando com as críticas que frequentemente sofria. Meses se passaram e Maria e sua sogra cada vez discutiam e brigavam mais. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar à sogra e obedecê-la, em tudo. Maria, já não suportando mais, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai, que a ouviu e, depois, com um pacote de ervas lhe disse,
vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenar sua sogra. Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar dela, porque isso causaria desconfianças. A cada 2 dias, põe um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Maria respondeu, sim, Sr. Wang, eu farei tudo o que o senhor me pedir. Semanas se passaram e a cada 2 dias, Maria servia comida especialmente tratada à sua sogra. Ela sempre lembrava do que o Sr. Wang tinha recomendado sobre evitar suspeita e assim controlou o seu temperamento, obedecendo a sogra e a tratando como se fosse sua própria mãe. Maria tinha controlado o seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Nesses 6 meses não tinha tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram e elas passaram a ser como mãe e filha. Um dia Maria foi novamente procurar o Sr. Wang para pedir-lhe ajuda e disse, querido Wang, por favor, ajude-me a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. Sr. Wang sorriu e acenou com a cabeça. Maria, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Na China, existe uma regra dourada que diz, a pessoa que ama os outros também será amada. Na maioria das vezes, recebemos das outras pessoas o que damos a elas. Não procure racionalizar ou justificar o porquê da sua mágoa, pois perdoar é enfrentar a dor e deixar a outra pessoa nas mãos de Deus. Não evite passar por cima de situações que te machucaram, pois é uma tendência a tentar nunca mais pensar nessas pessoas. Talvez você foi rejeitado, desprezado, não amado, sujo, usado, entre outras coisas até piores. Receba a libertação em Cristo. A ofensa da outra pessoa produz uma ferida no ofendido. Simultaneamente a culpa é colocada sobre a consciência do ofensor. A pessoa ofendida está emocional e espiritualmente presa ao ofensor pelo rancor. Enquanto não perdoar, a corrente não pode ser quebrada, enquanto não for liberado o perdão. O ofensor deveria pedir perdão, mas talvez nunca faça. Portanto, a pessoa ofendida deve iniciar o processo de perdão. Esse é o momento de gastar tempo com o exercício de confissão e renúncia. Escreva o nome das pessoas que machucaram você, a ofensa e os sentimentos provocados. Decida perdoar-se a si mesmo por ter ofendido alguém ou errado contra alguém e aceite a purificação de Deus em sua vida. Oração: Senhor, eu decido perdoar. Tomo a decisão de liberar perdão sobre essa vida e não guardar mais amargura e nem rancor em meu coração. Peço que cures o meu coração em nome de Jesus. Capítulo 5 Escudo da Fé. Hora de atuação, atitudes. Identificado em sua vida pela coragem em ter confiança independente das circunstâncias, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Essa arma é poderosa, pois é uma arma de defesa para apagar todos os dardos inflamados do diabo. Esses dardos são jogados todos os dias em nossa vida através de palavras negativas, opressões malignas, acusações, desânimo, tristeza, entre muitas outras setas do diabo em nossas vidas. Se formos atingidos é porque não temos usado dessa arma tão poderosa que o Senhor deixou disponível para usarmos. Esse escudo impede que possamos ser atingidos. O diabo nunca vai deixar de lançar suas ofensivas sobre nossas vidas. Ele sempre terá uma nova tática para tentar nos atingir. Conheço muitas pessoas que vivem desanimadas. Sempre quando chegam perto de mim tem uma situação nova para dizer que as coisas estão ruins. Sempre tem uma derrota, uma frustração a mais. Parece que nunca tem vitórias para contar. Isso demonstra o quanto elas não têm usado sua arma de defesa. Como você lida com a adversidade em sua vida? Um dia uma moça queixou-se com sua mãe, sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que, assim que um problema estava resolvido, um outro surgia. Então, sua mãe levou-a até a cozinha. Encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Logo, as panelas começaram a ferver. Em uma delas, colocou cenouras, em outra, ovos e, na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ela estaria fazendo. Minutos depois, ela apagou o fogo.
Pegou as cenouras, os ovos e o café, colocando-os em recipientes separados. Virou-se para a filha e perguntou: querida, o que você está vendo? Cenouras, ovos e café, ela respondeu. Ela trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ela, então, pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e, depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. E finalmente, ela lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao sentir seu aroma delicioso e então perguntou: o que isto significa, mãe? Cada um destes, a cenoura, o ovo e o café enfrentou a mesma adversidade, a água fervendo, mas cada um reagiu de maneira diferente. A cenoura, outrora crua e rígida, amolecera e se tornara frágil. Os ovos, antes frágeis, mesmo com sua casca protegendo o líquido interior, tornaram-se firmes e mais resistentes. Já o pó de café é incomparável. Depois que o coloquei na água fervente, ele mudou a própria água. Após profundo silêncio, a mãe prosseguiu: qual deles é você? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é a cenoura, o ovo ou o pó de café? Você é como a cenoura, parecendo firme e forte, mas, com a dor e a adversidade, murcha e se torna frágil, perdendo sua força. Ou será que você é como o ovo, começando maleável, mas, depois de sofrer alguma pressão da vida, torna-se dura, sua casca até parece a mesma, mas por dentro, você está dura. Será que você é como o pó de café? Você transforma o meio que aflige, altera o que está trazendo a dor e oferece algo melhor e mais gostoso do que havia antes da adversidade. Elas se abraçaram e choraram de alegria por ter uma outra. Lição: como você lida com a adversidade? Pense nisto. Você é a cenoura, o ovo ou o café? Talvez você seja uma dessas pessoas e o Espírito Santo está falando com você agora. Não resista à sua voz. Geralmente essas pessoas nos finais de culto sempre correm para receber oração do pregador, pois sempre estão precisando de uma palavra nova porque suas vidas são decadentes. Em vez de pedir oração todos os cultos, aquele que sabe usar sua arma ora pelos outros, não porque não precise de oração. Eu quando preciso peço oração, mas todas as vezes pedir oração demonstra uma falta de maturidade e espiritualismo. Você não é miserável que precise andar pedindo esmolas pelas igrejas à procura de migalhas de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele tem sua intimidade à tua disposição. Usar dessa arma implica em conhecer mais a Deus dia a dia. Deus sempre vai estar disposto a ouvir a sua voz. O escudo da fé é uma arma poderosa para que possa usá-la todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Abra mão da mediocridade de uma vida espiritual raquítica onde você se torna independente dos outros e não de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Fé é dependência de Deus, pois quando confiamos em nosso próprio braço, ou mesmo colocamos nossa fé em pessoas ou circunstâncias, deixamos de confiar em Deus. Use teu escudo. Pare de viver essa vida pobre e sofrida. Deus não te criou para andar se arrastando pelo chão. Você foi criado por Deus para viver acima das circunstâncias, onde as flechas do diabo não podem mais te alcançar. Porque você tem ficado aí caído, com vontade de sumir ou com vontade de desistir dos teus sonhos. Porque alguém te disse que você não é ninguém ou não serve para nada. Pegue tua arma e se defenda através da fé. Você é alguém mais que vencedor, um manancial de águas vivas. Você é filho do Rei. Levanta agora a sua cabeça e olhe para Jesus. Tire seus olhos do chão, olha para cima, e veja os seus braços e seu sorriso. O que você está fazendo aí parado? Corra para ele e dê um abraço bem forte. Ele está com você e nunca te desampara e nem te deixa. Quantos de nós temos vivido uma vida de favelados espiritualmente? O que temos deixado as setas do inferno nos atingir e aí, andando, cambaleando pelos cantos, triste, aborrecidos e cabisbaixos, sem vontade de sorrir, sem vontade de se levantar. Sabe por que você foi atingido? Porque deixou de usar das armas que o Senhor te deixou. E não adianta orar a Deus pedindo que do céu desça um exército e venha te salvar. Deus vai te responder: olha aí do seu lado, deixei um escudo, pegue agora em sua mão e se defenda. Eu e minha esposa já passamos por situações de intenso desânimo, onde nossa fé parecia que ia desmoronar. Houve um momento em nossa vida que parecia que nada acontecia. Passamos mais de 5 anos tentando ter um filho. Orávamos para as pessoas da igreja que tinham algum tipo de problema e elas no mês seguinte estavam grávidas. E nós, mês a mês orávamos,
Pedíamos oração para nossos amigos pastores. Tínhamos palavras proféticas. Por várias vezes peguei minha esposa chorando pelos cantos, contando todos os meses para ver se estava grávida. Fizemos quase todo tipo de tratamento. Ela passou por uma cirurgia. Chegamos a fazer uma inseminação artificial, mas nada. Depois disso tudo, ela ficou grávida. Foi uma alegria. Demos testemunho na igreja. Todos estavam felizes. Mas ela começou a ter um forte sangramento. Fomos ao médico e ele ficou muito preocupado. Nós cremos até o fim. Fizemos uma ultrassonografia e foi constatado que o nosso bebê não estava mais vivo e houve um aborto espontâneo. Lembro-me até hoje, minha esposa no hospital chorando compulsivamente. Liguei para meu discipulador com dor em meu coração. Choramos juntos e oramos juntos. Queria achar um buraco e me atirar dentro. Queria que aquele momento passasse logo. Dava vontade de desistir de tudo, mas ficamos firmes. Sofremos, mas nunca perdemos nossa fé. Machucava, mas não dependíamos do que víamos. Continuamos com esperança. Depois de um ano veio a notícia. Ela estava grávida, e vimos a promessa se cumprir em nossa vida. Nossa filha dá a promessa depois de tanto tempo, pois não desistimos. Não deixamos de crer um só momento e tivemos o milagre no tempo de Deus. Pare de se lamentar porque nasceu num lar desmoronado. Pare de se lamentar porque a vida está sendo dura demais com você. Porque sua infância foi marcada por agressões. Porque seus amigos te traíram. Porque alguém que você confiou muito te usou e traiu a sua confiança. Porque teu passado é marcado por coisas que te envergonham até hoje. Use das adversidades de sua vida como oportunidades para se levantar. Certa vez ouvi uma ilustração até mesmo cômica, mas que descreve um pouco nossa falta de capacidade em usar as adversidades a nosso favor. Um homem de idade vivia sozinho em Minnesota. Ele queria virar a terra de seu jardim para plantar flores, mas era um trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava nesta tarefa, estava na prisão. O homem então escreveu a seguinte carta ao filho, reclamando de seu problema: querido filho, estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo porque sua mãe sempre adorava flores e esta é a época do plantio. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema, mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão com amor, papai. Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama: papai, não escave o jardim. Foi lá que eu escondi os corpos. Às 4 da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que acontecera. Esta foi a resposta: pode plantar seu jardim agora, pai. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento. Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. Uma das setas do diabo em sua vida é a incredulidade. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O grande problema das setas que o diabo joga contra as nossas vidas é que ele faz com que os grandes problemas se tornem gigantes e o pior, nos faz indefesos. Daí vamos dando lugar ao diabo e suas táticas mentirosas em nossas vidas, cada dia mais nos afundando em tantos sentimentos. Ele está dizendo agora em sua mente que você é um derrotado, alguém que nunca vai ter vitórias. Longe, muito longe, morava um homem que, todos os dias, ia para a praça de sua cidade e tentava convencer as pessoas a mudarem a sua visão sobre o que considerava errado. Enfim, gastava dias e dias lutando para que entendessem o seu discurso, a sua luta. Passaram-se muitos anos. Um dia, o seu amigo que vivera um longo tempo longe dali, incomodado por ver o homem ainda na praça lutando, apesar de tanto tempo, foi procurá-lo. Você está nessa luta e não vejo grandes vitórias. As pessoas são difíceis de mudar. Por que você não desiste? O amigo, ainda com o mesmo entusiasmo, respondeu: não posso desistir, porque senão eles terão me mudado. O homem que, sem perder o ânimo, sobreviveu a todos os insucessos é, talvez, o verdadeiro vencedor porque conseguiu vencer onde quase todos são derrotados. Vivemos num mundo onde tudo é instantâneo, o macarrão, o lanche, as coisas precisam ser rápidas, mas isso não combina com fé, pois a fé é provada pelo tempo, e usar o escudo da fé é crer sem ver. Confiar mesmo diante das adversidades e não precisar de provas para continuar a crer. Capítulo 6 Capacete da Salvação. Área de atuação: pensamentos identificado em sua vida por pensamentos cativos a Deus, e uma mente transformada pelo Espírito Santo.
Usem o capacete da salvação. Uma coisa que aprendi nesses anos de ministério é que nunca vamos realmente conhecer as pessoas apenas pelo que vemos em seu exterior, pois muitas vezes as pessoas são quase que perfeitas aos nossos olhos, mas por dentro são pessoas inteiramente diferentes daquilo que vemos. Os pensamentos de uma pessoa determinam aquilo que ela realmente é. Não considere sua aparência nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você pode esconder dos outros aquilo que realmente é, mas não pode esconder de Deus o que está realmente em seu coração. Agora Deus deixou uma arma para proteger nossa mente de toda investida maligna contra nossos pensamentos. Esse é um campo minado em nossas vidas, pois não há quem possa entrar nela. Estamos sozinhos para decidir o que pensar. É um lugar que pode ser abençoado ou totalmente deturpado pela nossa velha natureza. O capacete da salvação é uma arma de proteção que impede que setas e tentações entrem em nossa mente e nela façam seus ninhos. Você tanto pode usá-la, como pode abrir mão desta arma também tendo a sua vida dominada por pensamentos terríveis que você não tem domínio. Sua mente é um campo de batalha entre seus piores inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Nela você conquistará suas maiores vitórias, mas também nela você poderá ter suas piores derrotas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Infelizmente temos conhecido pessoas que parecem ser fiéis, leais a Deus, mas que naufragam na fé, desistem no meio do caminho. Sabe por quê? Porque perderam sua batalha pessoal em sua mente. Deixaram que a depressão, que pensamentos impuros, que pensamentos de vingança ou qualquer outro tipo de anormalidade espiritual entrassem em sua mente, fazendo ali uma base espiritual de apoio às fortalezas do diabo em suas vidas. Você que está lendo este livro agora precisa saber que sua mente precisa estar protegida, para que não possa ser alvo fácil a ser atingida. Quando estamos em Cristo temos que tomar uma decisão de fé e de atitude, que é levar cativo nosso pensamento a Deus, pois se somos novas criaturas de verdade então precisa haver uma modificação em nossa mente. Muitos anos eu fui um grande frequentador de igreja, tive muitas tarefas, era alguém até mesmo admirado pela minha dedicação a Deus, mas dentro da minha mente escondia aquilo que eu realmente era. Parecia ser cristão, parecia ser fiel, parecia ser alguma coisa que dentro da minha mente, em meus pensamentos realmente eu não era. Minha carne sempre prevalecia quando lutava contra o meu espírito, e daí eu era um derrotado, alguém que sempre caía nos mesmos erros, dominado pela minha carne. Arrependimento é mudar de atitude, pois aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus, pois a sua natureza não é a Deus e sim a da sua própria carne. Eu conhecia muitos versículos bíblicos, mas eles não eram realidade dentro do meu coração, e a igreja regularmente até ministrava na vida de outras pessoas, mas dentro do meu coração só eu sabia que era um derrotado, vivia de aparência, mas dentro de mim sabia que era alguém que ouvia falar de Deus, mas não o conhecia pessoalmente. Meus pensamentos teimavam em se desviar de Deus e eu sempre embarcava nos laços do diabo. Para eu ler a palavra de Deus ou orar era uma verdadeira tortura. Estar na presença de Deus era um mover emocional que não atingia minha mente, pois na primeira oportunidade meus pensamentos eram cativos ao pecado. Mas cansei de lutar com minhas forças e decidi que queria ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Somente quem realmente passou por esse encontro pode vestir o capacete da salvação. Busquei a Deus de todo o meu coração e disse a Ele quem eu realmente era. Disse o quanto eu era pecador e canalha, que era um derrotado nas minhas lutas mais íntimas, sempre voltava nos mesmos erros. Ele entrou em meu coração, porque Ele nunca diz não quando há um coração que tem fome de verdade de estar perto dele. Deus está à procura de homens e mulheres que realmente queiram e desejam ardentemente estar perto dele e não apenas conhecer de ouvir falar. Quantas vezes fiz coisas para Deus sem o conhecer realmente? O fato de você fazer algo para Ele não determina que você o conheça. Intimidade com Deus é uma busca genuína de um coração totalmente entregue a Ele. Deus pode tirar a tua vida desse marasmo espiritual que você pode estar vivendo. Deus está à procura de pessoas que estejam com fome de andar com Ele, não de apenas receber dele sua bênção, mas que independente das circunstâncias não tenham pressa de sair da presença dele, porque amam mais a Deus que todos os prazeres da sua carne. Se você vive uma vida de derrotas, onde sua vida é suja por causa de pensamentos que você não consegue se libertar, é porque você não conhece realmente o Deus da salvação. Vista esse capacete através de um arrependimento verdadeiro. Busque a face de Deus agora mesmo e queira ter uma nova vida de vitórias.
Você não precisa ter sua mente cheia de tranqueiras. Se alguém pudesse entrar em sua mente por uma semana, será que ela olharia para você com admiração ou com decepção? Se aproprie dessa arma que Deus te deu. Pare de ser uma derrota em seus pensamentos e na sua vida. Alguém que vive sendo acusado pelo diabo porque não conhece uma vida abundante de verdade. Existem pessoas safadas e sem vergonha dentro das igrejas hoje em dia. Me perdoe pela sinceridade e pelas palavras duras, mas é a mais pura verdade. Fazem-se de santarronas, fazem discursos religiosos de pureza e decência, mas por dentro, onde ninguém pode ver, são impuras, cheias de maldade e de pensamentos que daria vergonha ao mais impuro dos homens. O capacete da salvação é passar pela experiência de uma mudança real em sua vida, uma metamorfose total em sua mente, naquele lugar que ninguém pode entrar. Talvez as pessoas te considerem um modelo, mas você sabe que lá dentro, você tem sido um derrotado ou uma derrotada, sempre caindo nos mesmos erros, sempre não tendo domínio próprio em coisas que só você sabe. Você precisa passar por uma transformação de mente e coração, que é o novo nascimento ao vestir o capacete da salvação. Somente um encontro genuíno com ele pode mudar a sua mente. Até quando você vai continuar mentindo, enganando, escondendo quem você realmente é? Está na hora de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O capacete da salvação é mais que uma atitude, uma transformação real de seu coração. Capítulo 7. Espada do Espírito. Área de atuação. Palavras identificado em sua vida através de palavras de fé, declarações de acordo com a vontade de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a arma mais poderosa que você tem contra as fortalezas do diabo. É a espada do Espírito. A palavra de Deus pronunciada tem um poder devastador no reino espiritual, tem a capacidade de anular e destruir qualquer coisa que venha contra a tua vida. O povo chamado de Deus tem se perdido porque não conhece esta palavra, porque não sabe como usá-la a seu favor. Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, ele usou da palavra, só que deturpada, mas Jesus, como a conhecia, usou desta para destruir as suas investidas. O diabo quer que você não conheça as verdades de Deus contidas em sua palavra, porque sabe que elas libertam, curam, levantam o abatido, entre muitas outras coisas. A espada do Espírito tem o poder de atacar ao diabo, pois é uma arma de ataque e não de defesa. As outras armas que falamos aqui neste livro são todas armas de defesa, mas a espada do Espírito é uma arma de ataque. Por isso que o diabo tem tanto medo dela, treme só em pensar que você pode destruir tudo aquilo que ele levantou na sua vida, na vida da sua família, na sua cidade e em sua nação. Quando você usa da sua boca para estabelecer algo de acordo com a palavra de Deus, isso tem o poder de mísseis espirituais lançados contra os inimigos. Tuas palavras são armas atômicas no reino espiritual, por isso que o louvor e a adoração quebram todas as cadeias, pois através da adoração você entra em sintonia com Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo e Silas na cadeia. Eles cantavam ao Senhor ao invés de ficar murmurando, e um terremoto aconteceu naquele lugar. Agora eu imagino que foi no reino espiritual, deve ter sido um verdadeiro abalo, pois o diabo que tentou prendê-los prendeu seu corpo, mas o seu espírito estava livre para adorar a Deus. Muitas pessoas usam sua boca para falar mal dos outros, para fofocar, para murmurar, para julgar as pessoas, mas saiba que tua boca não foi criada para isto. Ela é para ser a espada do Espírito, onde vai abençoar sempre, independente das circunstâncias. Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Afiam as suas línguas como espadas, e armam, por suas flechas, palavras amargas. Tua língua é uma espada. Por isso que a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Você não precisa usar esta arma para machucar as pessoas, para feri-las. Mire no lugar certo contra o diabo e suas armadilhas. Todas as vezes que você fala de alguém para outra pessoa, está usando da sua boca como instrumento de maldição para a sua vida. Quando você usa da sua boca para estabelecer algo de acordo com a palavra de Deus, isso tem o poder de mísseis espirituais lançados contra os inimigos. Tuas palavras são armas atômicas no reino espiritual, por isso que o louvor e a adoração quebram todas as cadeias, pois através da adoração você entra em sintonia com Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo e Silas na cadeia. Eles cantavam ao Senhor ao invés de ficar murmurando, e um terremoto aconteceu naquele lugar. Agora eu imagino que foi no reino espiritual, deve ter sido um verdadeiro abalo, pois o diabo que tentou prendê-los prendeu seu corpo, mas o seu espírito estava livre para adorar a Deus. Muitas pessoas usam sua boca para falar mal dos outros, para fofocar, para murmurar,
para julgar as pessoas, mas saiba que tua boca não foi criada para isto. Ela é para ser a espada do Espírito onde vai abençoar sempre independente das circunstâncias. Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Afiam as suas línguas como espadas, e armam, por suas flechas, palavras amargas. Tua língua é uma espada, por isso que a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Você não precisa usar esta arma para machucar as pessoas, para feri-las. Mire no lugar certo contra o diabo e suas armadilhas. Todas as vezes que você fala de alguém para outra pessoa, está usando da sua boca como instrumento de maldição para a sua vida. Se a pessoa que você está reclamando não está presente, isso é falta de honestidade. Muitas pessoas na frente daquela pessoa dão tapinhas nas costas, mas só tem coragem quando aquela pessoa está longe para falar. Quando você fala de alguém que não está presente, isso é covardia, pois aquela pessoa não terá oportunidade de se defender. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você tem uma arma poderosa que é uma espada que destrói as fortalezas do diabo. Não adianta achar que quando você fala do teu irmão está compartilhando ou abrindo o coração, isto é pecado. O que você tem a dizer, diga à pessoa certa. Seja alguém que tem honra, procure esta pessoa e a faça saber o que realmente você pensa dela. Entre em acordo com ela, seja humilde, pois todo aquele que se exalta será humilhado. Honestidade é fazer com que as pessoas saibam realmente o que você pensa delas. Isso com humildade e mansidão. Abra a tua boca e profetize paz, alegria, unção e intimidade com Deus. Pegue a sua espada e saia gritando para todos os lados benção sobre cada família da terra. Certa vez eu me lembro de uma situação interessante. Todos os dias quando eu ia trabalhar passava em frente a uma loja de produtos religiosos de candomblé, cheio de imagens que dava até arrepio só de olhar, e todas as vezes que passava naquele lugar me sentia incomodado. Via pessoas sendo enganadas pelo diabo, pessoas que só queriam ser felizes. Numa determinada manhã o Espírito Santo me incomodou de tal forma que não conseguia sair do lugar. Parei em frente àquela loja e olhei para o dono e ele ficou com os olhos bem abertos como que assustado olhando para mim. Isso em alguns segundos. Entrei na loja, olhei aquele lugar e gritei bem alto: eu declaro a bênção de Deus sobre você, olhando nos olhos do dono daquela loja, e declaro que a bênção do Senhor será estabelecida aqui e que tudo aquilo que não é de Deus neste lugar está falido. Aquela pessoa não falou nada. Você pode pensar: por que não amaldiçoei aquele lugar? Porque da minha boca só será bênção. E a pior coisa para os demônios que estavam ali era que aquela pessoa que estava sendo enganada por eles fosse abençoada. Depois de um mês aquele lugar fechou. Nunca mais vi o dono, mas creio que o Senhor Jesus tocou naquele coração, pois tinha uma palavra de bênção naquela vida. Você tem usado tua espada como alguém cheio do Espírito Santo, ou tem usado da tua espada para machucar as pessoas, para falar de seus líderes, para pronunciar contra seu cônjuge palavras que não vão mudar seu casamento, aliás irão vir contra você? Pegue na sua mão a espada do Espírito e saia abençoando as pessoas que você conhece, principalmente aqueles que te feriram, aqueles que se levantaram contra você, aquela vizinha que sempre fala mal de você para os outros, ou aquele rapaz no seu emprego que tenta te derrubar. Se soubéssemos o poder de nossa espada, ficaríamos o dia inteiro abençoando as pessoas. E você pode sim confrontar as trevas através de suas palavras de ordem contra principados e potestade, mas a melhor forma de confrontá-los é abençoando e falando aquilo que está no coração de Deus. Recite a palavra em todo o tempo. Quem tem a palavra em seu coração não é atingido porque usa de sua arma para destruir as fortalezas do diabo. Declare a palavra de Deus, pronuncie, grite que esteja em sua boca palavras de vida e não palavras de destruição, palavras de crítica, palavras negativas. Quem é assim é o diabo, e como você não é filho dele, não precisa ser parecido com ele. Abra sua boca e não aceite a derrota, declare a vitória. Não aceite a enfermidade, declare a cura. Não aceite sua família longe de Deus, declare conversão e restauração do seu lar. Abra sua boca porque Deus te deu esta arma para ser usada sempre, e diante de um confronto com o reino das trevas não deixe de abrir a sua boca para destruir toda e qualquer mentira do diabo em sua vida. Talvez você tenha ouvido no passado, que você nunca seria alguém na vida ou que você era um fracasso. Use a sua boca e declare o contrário. Não aceite as mentiras do diabo em sua vida. Quantas mães têm usado de sua boca para ferir seus filhos quando os chamam de burros ou de qualquer outra coisa que não seja benção? Se você é mãe ou pai, tome cuidado com o que você diz aos seus filhos, porque isso tem um grande peso na vida deles.
As palavras são armas poderosas, saiba usá-lo da forma correta. Não adiante você abençoar apenas na igreja sua família e no dia a dia reclamar e murmurar de seu marido ou esposa. Você estará sendo contraditório. Abençoe sempre. Use sua língua como a arma poderosa que ela é para que sua vida seja protegida de todas as investidas do diabo contra você. Capítulo 8 Como posso usar essas armas na minha vida? E orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muitas pessoas pensam quando leem este texto que a armadura de Deus é algo místico, ou espiritualizam aquilo que precisa ser entendido à luz da hermenêutica bíblica, e neste texto se descrevem em atitudes e posturas. Para vestir a armadura de Deus você precisa estar disposto a viver aquilo que descrevemos nos capítulos anteriores. Em cada atitude existe uma benção, pois a obediência traz em nossas vidas toda sorte de bênçãos. Uma área importante para exemplificarmos isto é a prosperidade, pois existem princípios que precisam ser observados. Não adianta orar buscando a benção divina na sua vida pessoal financeira. Isto não basta. É necessário uma atitude que potencialize a benção na sua vida, em ser fiel em dar, pois quando você dá com alegria abre a porta de bênçãos sobre a sua vida. A atitude fala mais alto que as palavras, e é isso que estou dizendo, que as armas que Deus disponibilizou em sua vida precisam ser ativadas pelas atitudes e posturas. Walter B. Clark era um discipulador de rapazes. Certa noite, enquanto dirigia o culto, ele disse: "O caráter é aquilo que você é no escuro." Ele poderia ter acrescentado: "E também é o que você é de dia, quando acha que ninguém está olhando." Conhecer o coração de Deus envolve tempo na presença dele, busca de ouvir a voz dele para toda e qualquer situação em nossas vidas, é uma dependência total a ele. Mas, segundo o texto, existe mais um segredo: orar no Espírito. É descobrir os segredos do coração de Deus. Como fazer que isto se torne realidade em nossas vidas? Só através de uma entrega tão profunda a Ele que a vontade dele se funda com a minha e que os sonhos de Deus se tornem os meus sonhos. Tenho orado para poder conhecer a vontade de Deus para cada área da minha vida. Quero andar com Deus e não apenas conhecer uma parte dele através de conceitos. Vestir a armadura que ele deixou também consiste em ter um coração ardendo por ele. Um jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor dividiu entre ouvir a Deus e obedecer a palavra do Senhor. O jovem não pôde deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas. Após a pregação ele saiu. Era aproximadamente 22 horas quando o jovem começou a dirigir-se para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: "Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para obedecê-lo." Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho: "Pare e compre um galão de leite." Ele balançou a cabeça e falou alto: "Deus é o Senhor." Ele não obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente, surgiu o pensamento: "Compre um galão de leite." O jovem pensou em Samuel e em como ele não reconheceu a voz de Deus, e como Samuel correu para ele. "Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite." Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele ainda poderia também usar o leite. O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu um pedido vir naquela rua. "Isso é loucura", pensou e passou direto pelo retorno. Novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua, meio brincalhão. Ele falou alto: "Muito bem, Deus. Eu farei." Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar. Ele brincou e olhou em volta. Era uma área num misto de comércio e residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado que estava acesa. Novamente, ele sentiu algo: "Vai e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua." O jovem olhou a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. "Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite?" Mais uma vez, ele sentiu que deveria ir e dar o leite. E finalmente, ele abriu a porta. "Muito bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente,
eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto. Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé, estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. O que é? O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto. Depois, uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem seguia segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar, meio soluçando. Nós oramos, tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir leite. Sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco. Você é um anjo. O jovem pegou a sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou-o na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde os pedidos. Você tem estado perto de Deus ou tem vivido a vida de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que os outros pensam ou de acordo com o que o mundo impõe? Ouça as batidas do coração de Deus. Escute o que ele tem a dizer sobre a sua família, sobre o seu emprego. Pare e não fique com pressa para sair da presença dele. Deseje orar no Espírito, isto é, orar de acordo com a vontade de Deus para você. A oração funciona como artilharia aérea contra as fortalezas do diabo, e quando oramos movemos os céus, por isso o diabo tenta de todas as formas impedir você de orar. Persevere até o fim, busque a Deus e ouça sempre a voz dele. Muitas vezes quando eu preparo sermões e chega a hora de dar a palavra, Deus muda tudo. Outro dia tinha preparado uma bela palavra para o culto e no meio do culto Deus falou comigo que queria falar outra coisa naquele dia. Sentei e fiquei esperando o que ele queria dizer. Até argumentei com ele que tinha gostado tanto daquela outra palavra que tinha estudado durante toda a semana, mas ouvi a voz de Deus falando o texto claramente na minha mente. Fui ao texto, li rapidamente e senti que era algo especial para aquele dia. Como foi mesmo, pois não conseguia quase falar, chorava com a presença tão forte de Deus quase sussurrando em meu ouvido aquilo que ele queria falar ao seu povo naquele dia. Muitas vezes nossas argumentações humanas atrapalham aquilo que Deus quer falar conosco. Para ouvir a voz de Deus você precisa esperar ele dizer ao seu coração. Por causa da correria nossa do dia a dia, muitas vezes não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Tomamos decisões importantes na nossa vida sem consultar a Deus e a sua vontade, e por isso erramos tanto em muitas escolhas. Ore no Espírito em todo o tempo, não apenas em alguns momentos de sua vida. Capítulo 9. Pegue suas armas agora e coloque sua armadura. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nossa tendência é sempre culpar os outros dos nossos fracassos. Culpar a esposa, o filho, a igreja, o nosso líder. Está na hora de assumirmos os nossos erros. Como você leu neste livro, as nossas armas são poderosas, mas quem decide colocá-las somos nós mesmos. Não tente justificar seus fracassos colocando em outras pessoas uma responsabilidade que é sua. Havia um homem muito rico, possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado e vários empregados a seu serviço. Tinha ele um único filho, um único herdeiro, que, ao contrário do pai, não gostava de trabalho nem de compromissos. O que ele mais gostava era de festas, estar com seus amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer, depois o abandonariam. Os insistentes conselhos do pai lhe retiniam aos ouvidos e logo se ausentava sem dar o mínimo de atenção. Um dia o velho pai, já avançado na idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro e dentro do celeiro ele mesmo fez uma forca, e junto a ela, uma placa com os dizeres, para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde chamou o filho, o levou até o celeiro e disse, meu filho, eu já estou velho e quando eu partir, você tomará conta de tudo o que é meu, e sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados e irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, irá vender os animais e os bens para se sustentar, e quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter me dado ouvidos. É por isso que eu construí esta forca. Sim,
Ela é para você, e quero que você me prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou absurdo, mas, para não contrariar o pai, prometeu e pensou que jamais isso pudesse ocorrer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo, mas assim como se havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar e dizer: "Ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os teus conselhos, mas agora é tarde demais." Pesaroso, o jovem levantou os olhos e longe avistou o pequeno celeiro, era a única coisa que lhe restava. A passos lentos se dirigiu até lá e, entrando, viu forca e a placa empoeirada e disse: "Eu nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez vou fazer a vontade dele, vou cumprir minha promessa, não me resta mais nada." Então subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço, e disse: "Ah, se eu tivesse uma nova chance." Então pulou, sentiu por um instante a corda apertar sua garganta, mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão, e sobre ele caíam joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas, e um bilhete que dizia: "Essa é a sua nova chance, eu te amo muito. Seu pai." Gostaria de pedir a você que agora pudesse olhar para dentro de si mesmo e verificar aquilo que o Espírito Santo falou contigo enquanto lia este livro. Entendesse que talvez você esteja errando em algumas coisas e por isso tenha sido ferido e atingido por investidas do diabo em sua vida. Não é normal um cristão viver uma vida de fracassos, vivendo uma vidinha medíocre sem ver milagres acontecerem em sua vida. Não estou dizendo que você não terá lutas, aliás, estou afirmando que as terá. Mas você precisa usar as armas que Deus disponibilizou para você lutar. Tantos cristãos têm deixado essas armas no chão e têm tentado viver uma vida de vencedor através de suas próprias mãos, lutando com seus próprios esforços. Será inevitável a derrota. Que tipo de vida você está vivendo? Seja sincero com você mesmo. Pare de se enganar argumentando que você é um vencedor vivendo na periferia do evangelho, vivendo de migalhas jogadas de pessoas que realmente têm vivido uma vida vencedora. Existem muitos feridos de guerra nas igrejas hoje em dia e talvez você seja um deles, vivendo no submundo da graça de Deus onde suas mentiras, seu orgulho e sua vaidade não deixam que Deus manifeste em sua vida boa, perfeita, e agradável e boa vontade dele em você. Olhe para você agora e se pergunte quem você tem sido de verdade. Tire agora a sua máscara diante de Deus. Pare de tentar se enganar dizendo que é aquilo que você nem tem certeza de que realmente quer ser. Seja sincero agora e responda a Deus que tipo de vida você tem levado. Quantos cristãos em Jesus Cristo têm abaixado seu escudo e deixado a incredulidade entrar em suas vidas, murmurando dia a dia de tudo e de todos? Você pode ser um desses também que reclama da sua igreja, mas não faz nada para ajudá-la, que reclama do seu casamento mas que não ora todos os dias por ele, que murmura do seu líder mas quando ele precisa você nunca está disponível. Vamos parar de sermos religiosos que adulteram a verdade bíblica e vamos começar a ser homens e mulheres de honra que sabem quando estão errados e não têm medo de admitir que precisam de ajuda. Acorda, desperta do teu sono, pois o Senhor te chama para uma grande colheita nesses dias. Ele está regimentando um grande exército para os últimos dias. Ele está te chamando para você se levantar agora, olhar para frente e ser alguém que vai mudar esta geração. Troque as tuas vestes, tire suas roupas sujas, limpe teus machucados, recebe a cura de Deus em sua vida hoje de forma integral. Pegue suas armas agora, coloque sua armadura e venha ganhar e resgatar pessoas das trevas, saquear o inferno. Esta geração será transformada através de exército de homens e mulheres que vivem aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que honram seu nome não apenas com suas palavras, mas também com suas atitudes, que transformarão seus lares, seus filhos, seus cônjuges e todos que estão próximos, serão modificadas por verificarem que vivemos o evangelho verdadeiro do reino de Deus. A palavra metamorfose é derivada dessa raiz grega. Uma das definições de metamorfose é uma mudança acentuada que tem a ver com desenvolvimento, na forma ou estrutura de um animal, e que ocorre após o nascimento. Certas criaturas que passam por metamorfose arruinam aquilo que plantamos. A natureza delas é assim. São chamadas lagartas. A maioria das pessoas desprezam essas criaturas destruidoras e rastejantes. Mas quando uma lagarta passa pela metamorfose,
Sua natureza se altera e ela emerge da crisálida como uma linda borboleta. Irão ver que você e eu somos parecidos com nosso Mestre, que amamos como ele amou, que andamos como ele andou. Não seremos perfeitos, mas podemos andar em santidade de vida, acertando e nos arrependendo sempre quando erramos, corrigindo nosso caminho sempre, sem nos acomodarmos em viver uma vida derrotada e miserável. Você quer hoje mudar a sua vida e deixar que o Espírito Santo transforme você? Ore agora e diga aquilo que você percebeu que você precisa mudar. Tome posse do perdão de Deus em sua vida e mude de atitude, pois você é um vencedor. Que Deus te abençoe ricamente em todas as áreas de sua vida e que cada dia mais você possa ser um soldado no exército do reino de Deus.